Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito importante onde ele nos fala sobre a racionalização. Gente, a racionalização é uma ferramenta matemática utilizada em frações quando aparecerem radicais no seu denominador, até porque nós não podemos ter nenhuma fração onde o denominador, que no caso é o valor de baixo, tenha qualquer tipo de radical, tá bom? Vamos aqui à definição então. Racionalização de denominadores. Racionalizar significa transformar um denominador, que no caso é o valor de baixo, que é um número irracional, em um número racional. Então quer dizer aqui, pessoal, olha só, ele transforma um número irracional em outro número racional. O que isso quer dizer? Quando é que de repente a gente identifica um número irracional? Bem, um dos exemplos de números irracionais é quando nós temos raízes não exatas. E aí, quando eu falo em raízes não exatas, são radicais que a gente não pode extrair a sua raiz. Seja raiz quadrada, raiz cúbica, não interessa, tá? Apareceram raízes que não são exatas, isso é número irracional, beleza? Então, eu tenho que transformar, no caso, essa fração de modo que no seu denominador desapareça a raiz. Só que a gente não pode simplesmente apagar, né? Eu tenho que usar alguma operação de modo que essa raiz que está embaixo, ela desapareça. E aí, essa ferramenta para fazer isso é justamente a racionalização. Detalhe importante aqui é o seguinte, tá? Nós podemos ter números irracionais no numerador. Nós não podemos ter no denominador, tá bom? Beleza. Eu te trouxe aqui duas situações onde uma delas é quando nós tivermos apenas uma raiz qualquer no nosso denominador. A outra situação é quando nós tivermos uma operação de adição ou de subtração entre números irracionais. São duas maneiras bem diferentes de racionalizar, onde eu vou te mostrar agora. Atenção aqui comigo. Se, inicialmente aqui no caso, aliás, eu tinha essa fração, 2 dividido, ou 2 sobre, a raiz quadrada de 2. Do jeito que está escrita aqui essa fração, não pode ficar. Por quê? Porque aparece raiz que não é exata no nosso denominador. Logo, então, eu tenho que multiplicar ou tenho que racionalizar essa fração. Gente, quando a gente divide dois valores iguais, essa divisão sempre é igual a 1. E quando a gente multiplica qualquer valor por 1, o resultado sempre é ele mesmo. Ou seja, o seu resultado não se altera. Por isso, então, eu vou multiplicar por outra fração, onde essa fração, os seus elementos, tanto o numerador quanto o denominador, são iguais ao denominador que tem a raiz ou radical, tá bom? Então, se eu tenho aqui 2 sobre raiz quadrada de 2, eu vou pegar essa mesma fração e multiplicá-la por raiz quadrada de 2, em cima e embaixo. E aí, gente, pelo fato de aparecer aqui multiplicação entre frações, como é que a gente resolve? Elementos que estão em cima se multiplicam, assim como também a gente resolve a multiplicação com os elementos que estão embaixo. Então, reparem, eu vou multiplicar primeiramente 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2, tá? E raiz de 2 vezes raiz de 2 equivale a raiz de 4. Por quê? Porque pelo fato de nós termos radicais iguais, o radical se repete e aí em seguida a gente resolve a multiplicação entre os radicandos. Assim, então, 2 vezes 2 é igual a 4. Porém, olha só o legal aqui. Quando a gente resolve esse tipo de multiplicação, sempre a raiz que aparecer aqui embaixo terá o seu resultado exato. Sendo ele exato, automaticamente o radical desaparece, que é o nosso objetivo. Então, olha lá, a raiz de 4 é igual a 2. Só que, atenção, eu tenho uma multiplicação aqui, certo? Toda vez que eu tiver um fator externo junto de um radical, embora não apareça, entre eles existe multiplicação. Por que é legal aparecer isso? Porque agora eu posso cancelar o 2 de cima com o 2 de baixo. Até porque são valores iguais numa fração e a divisão entre eles é igual a 1. Ora, pessoal,
se a gente cancelou aqui esses dois, só vai me sobrar como resultado a raiz quadrada de 2. Com isso, então, a gente transformou uma fração que não era possível ser escrita em uma fração agora existente. Mas, professor, peraí, o senhor falou que o objetivo aqui, na verdade, era eliminar a raiz. E ali no final ainda tem raiz. Cuidado, gente. Aqui no caso, a raiz estava no denominador. Aqui a raiz, por exemplo, ela está no numerador. Isso aqui é como se eu tivesse raiz quadrada de 2 sobre 1. E como eu te falei agora há pouco, tá? Nós podemos sim ter raiz não exata no numerador. Eu não posso ter no denominador. Traduzindo, eu posso ter raiz não exata aqui em cima, embaixo nunca. Tá bom? Ok? Então, esse é o primeiro exemplo de como racionalizar quando aparece um número irracional, somente um número irracional no denominador. O outro exemplo, de repente, é quando nós temos agora uma operação entre dois números irracionais, sendo que essa operação é entre adição ou subtração. Beleza. Vamos lembrar aqui o seguinte, tá? Que adição e subtração são operações inversas. Sendo assim, o que acontece? Eu tenho inicialmente essa fração aqui, ó, 2 sobre a raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2, onde esta soma está no denominador. Pessoal, como a subtração é a operação inversa da adição, eu vou pegar esta fração, tá? Eu a repeti aqui, e vou multiplicar por outra fração onde os dois elementos equivalem à subtração que estava aqui embaixo dos valores. Então, como eu tenho aqui, ó, raiz de 3 mais raiz de 2, eu vou ter então a subtração de raiz de 3 menos raiz de 2, tá? E aí, nesse caso, como é uma multiplicação entre frações, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Resolvendo então essa multiplicação, reparem, aqui em cima eu vou ter 2 que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2. Assim como também aqui embaixo, eu vou ter a multiplicação da soma pela multiplicação com a subtração. E aí, pessoal, o que existe de legal aqui nessa operação? É porque aqui, nessa multiplicação, ela remete para os produtos notáveis. Se você, por algum acaso, não lembra como funcionam os produtos notáveis, nós temos várias aulas desse assunto aqui no nosso conjunto de videoaulas. Depois você acompanha lá, legal? Então, essa multiplicação aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos, onde ela me diz o seguinte: eu tenho que pegar o primeiro termo e elevá-lo ao quadrado, menos o segundo termo e elevá-lo ao quadrado também, tá? E aí vamos lá continuar. Então, em cima eu tenho aqui essa multiplicação, onde esse 2, na verdade, ele vai distribuir multiplicando tanto a raiz quadrada de 3 quanto a raiz quadrada de 2, tá? Só que aqui embaixo, atenção, eu tenho raiz quadrada de um valor que está elevado ao quadrado. Analisando separadamente, o que acontece? Esse índice desaparece com o expoente do radicando. Esse índice desaparece com o expoente do radicando, ficando então igual a 3 menos 2. Pessoal, toda vez que você resolver essa racionalização, trocando aqui as operações de adição pela subtração ou vice-versa, sempre essa raiz desaparecerá. Sempre. E aí é só você pensar no seguinte: se ela vai desaparecer, então é só pegar o primeiro radicando menos o segundo radicando fora de raiz. Sim, é isso. Então, se aqui é 3 e 2, vai ficar 3 menos 2. Só que 3 menos 2 é igual a 1. E divisão por 1 sempre é ele mesmo, tá? E o 1, enquanto denominador, não tem a necessidade de aparecer na fração. Por isso que esse resultado não aparece mais aqui. O que nos sobrou então? A multiplicação de 2 com raiz de 3 menos raiz de 2. Se você preferisse, atenção, eu poderia resolver aqui o seguinte: distribuir 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 2. Então você pode ter, na verdade, aqui esses dois tipos de operações, de resultados, aliás. Eu posso ter o 2 vezes
a subtração sem resolver a distribuição, multiplicativa no caso, ou você pode distribuir esse 2 multiplicando, o que me dará esse resultado. Qualquer um dos dois está correta a sua resposta, tá bom? Com isso, então, a gente finaliza aqui a nossa aula de racionalização, onde eu te mostrei que racionalizar é você transformar uma fração que possui o denominador com raiz em uma outra fração onde o denominador agora é um número racional, tá bom? E essa ferramenta, digamos assim, ela é muito útil na resolução de exercícios, de questões que você trabalhe com raízes ou com frações que aparecem raízes no seu denominador. Legal, pessoal? Sendo assim, muito obrigado e tchau!